Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui com a chamada. Ana Clara Ciotti, Breno, Bruna, Cláudia, Dirceu, Franciele, Gabriele, Guilherme, Igor, Jaqueline, Jomara, Kaique, Kênia, Laís Cavalar, Lara, Lohane, Letícia, Luiz Gustavo, Márcio, Marcos Paulo, Maria Júlia, Mariana, Matheus Gressi, Matheus Rodrigues, Michele, Moacir, Monique, Natália, Robert, Ronaldo, Sávio, Stephanie, Túlio e o Alisson. Pessoal, eu deixei, ao final da aula eu faço a segunda chamada, ok? Eu deixei para vocês um material no estudo dirigido 4 e postei um outro material no estudo dirigido. Estou ouvindo um ruído do microfone, vocês estão ouvindo esse ruído? Bom, como eu estava dizendo, eu coloquei um material para vocês de ação rescisória. Quando foi agora no estudo dirigido 4.1, eu coloquei um material de demarcação de terras particulares e homologação do penhor. Por que isso? Eu vou trabalhar essas duas ações hoje. A gente encerra essas duas ações, depois a gente iguala as duas turmas e trabalha com ação rescisória. Ok? Eu começo o material, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o material, eu começo o material com divisão e demarcação de terras. É importante para a gente a análise dessa ação, e nós estamos falando dos procedimentos especiais, portanto, nós estamos falando de ações especiais, que o nosso estudo, ele se foca na divisão e demarcação de terras particulares. E se você reparar o material, eu coloco a Lei 6.383, que traz a demarcação de terras públicas, tá? Então, nós vamos, eu só coloco para uma citação, mas na prática nós vamos trabalhar com divisão e demarcação de terras particulares. Nosso estudo compreende do artigo 569 ao artigo 598, ok?
Então, só para fazer essas observações, o nosso estudo compreende do 569 ao 598. Vejam, percebam que é um número considerável. É um número considerável de artigos, portanto, é uma análise que nós devemos fazer com certa cautela. Vou só tirar aqui. Vocês estão vendo o material aí, escrito prescrição? Ok. Aí eu não consigo. Realmente tá um pouco pequena mesmo. Ô, Bruno, Oi. o material de embargos de terceiros, você consegue ir depois, por favor? O material De embargos de da última terceiros. aula, É isso. coloco sim. Ele não foi colocado Não, no estudo dirigido 3, não? não. Tá, deixa eu anotar. Alguém te questionou a questão do simulado, Bruno? Não. O que que tinha na questão? Eu acho que houve um. Assim, a gente, pelo menos, eu acho que depois discutindo no grupo, deu meio que um duplo sentido, eu acho. Você quer que te mande por e-mail ou você prefere. Porque Não, você já tem pouco tempo de aula e às vezes você ficar respondendo a gente aqui e tal. você quer só, pelo menos, mencionar o que que era? Sem se alongar muito? Aham, eu vou só postar. Só um minutinho. Tá. Enquanto você vai procurando, eu vou responder o Sávio. Eu fiquei de colocar o link da gravação dessa aula, né? Então, essa aula já tem lá no YouTube, você procurar lá, mas eu tenho que colocar o link dessa ação de habilitação que eu tinha dito a vocês que seria gravada e disponibilizada para vocês. Eu até não coloquei essa matéria no, nas provas que vocês tiveram aí, tá? Mas aí, o ideal é me lembrar de colocar isso, me lembrar por e-mail, porque aí eu consigo. Pergunta foi essa aí, Bruno. A gente ficou em dúvida se ele apresentou as contas e a contestação após os 15 dias. Ô, Jomara, eu te ouvi só até a palavra 15 dias, após 15 dias. O seu áudio falhou aqui para mim. Ô, Bruno, é que a dúvida foi se o réu apresentou a contestação tempestivamente ou intempestivamente, ou intempestivo. Tempestivo, porque parece que quando fala assim, ó, dessa forma. Não, peraí. É isso mesmo, tá no chat aí, ó. Como ainda não Dessa se sabe o forma, valor de. Dessa forma, após transcorrido o prazo de resposta de 15 dias para a resposta do réu, e o mesmo apresenta contas e contesta a ação, qual procedimento será adotado pelo magistrado? Aí, tipo assim, ficou meio que uma dúvida da gente, assim, se você quis dizer se ele apresentou contestação no prazo legal ou depois de decorridos 15 dias. isso, ele apresentou, ó, porque tá assim, primeiro tem uma redundância aí da palavra resposta, né, uma repetição. Tá assim, ó, dessa forma, após transcorrido o prazo
de 15 dias para a resposta do réu, e o mesmo apresenta contas e contesta a ação, qual o procedimento a ser adotado pelo magistrado? Significa que pelo menos da interpretação, da minha interpretação para correção, significa que você está na posição de magistrado, né? Qual a posição a ser adotada pelo magistrado? Então, o magistrado tem que esperar passar os 15 dias da contestação para que ele adote um procedimento. Então, está dizendo, transcorreu o prazo de 15 dias e o réu apresenta contas e contesta a ação. Qual o procedimento a ser adotado? Porque se eu tivesse que inserir a palavra tempestivo, que apresenta contestação tempestiva, ou apresenta contestação no prazo, o exercício teria um outro desenrolar. Porque eu não posso falar da regra como se ela fosse a exceção. Então, eu não poderia falar assim, quando eu digo a você que o réu apresentou contestação e que o juiz, transcorrido o prazo de 15 dias para ele contestar, adotou uma medida, a princípio, essa é a minha interpretação, que ele apresentou de forma tempestiva, porque caso contrário, ou ao contrário senso, eu teria falado assim, transcorrido o prazo de 15 dias sem a contestação, ou após esses 15 dias, eu estou explicando ainda, Ana, ou após esses 15 dias, ele apresentou a contestação. Mas, na verdade, o que eu pergunto é, qual o procedimento do magistrado após os 15 dias? Ok? Mas então você considerou que ele apresentou contestação no prazo. Que ele apresentou contestação no prazo. Porque assim, ó, lá quando fala assim, após transcorrido o prazo de resposta de 15 dias para a resposta do réu, e o mesmo apresentou contas e contesta... A ação? Isso. Então, qual o procedimento do juiz? Tá, como assim, tô te relatando só a divergência do pessoal. Isso mesmo. Por exemplo, tipo assim, eu expliquei assim, considerando que o réu não apresentou contestação no prazo de 15 dias, intempestivo e tal, aí eu expliquei qual era o procedimento. Mas entendi. Assim, se você quiser alcançar, se você queria que a gente respondesse qual era o procedimento do magistrado a se adotar depois dos 15 dias, eu expliquei isso. Mas eu expliquei considerando que o réu não contestou intempestivamente. Então, mas a dúvida que eu fiquei sobre a dúvida de vocês, que, na verdade, ele contesta, quando eu digo para vocês, olha, fulano contestou a ação. Após os 15 dias, o magistrado adota qual procedimento? É isso que está escrito. Porque o após é voltado à conduta do magistrado. Pois é, e mas não entendi. Porque senão o após estava antes. Após os 15 transcorridos 15 dias, acho que até a Ana concorda comigo. Após os 15 dias para contestação, ele apresentou contestação e o documento. Não. O após vem como referência para o juiz. Bom, entendi. E esse foi o intuito. Mas eu, por exemplo, que entendi assim, fiquei com algum prejuízo ou você vai considerar como... Não tem. Não vou. Bruno. Eu não vou anular. Oi, Bruno. Quem falou? Quem está falando? Breno. O Breno. Mas o procedimento adotado pelo juiz vai mudar se o réu apresentou no prazo ou não apresentou no prazo. Completamente. Essa é a dúvida, entendeu? A gente ficou na dúvida se ele havia apresentado dentro do prazo ou fora do prazo. Porque quando fala pós-transcorrido, dá a entender que ele perdeu o prazo para poder, poder manifestar. Olha só, é porque o após é voltado para o procedimento a ser adotado pelo magistrado. E não para ele apresentou contestação após. É porque é como se eu estivesse invertendo a colocação da palavra após. Mas, ô Bruno, igual eu estava te falando, se não vai ter prejuízo, tipo assim, a gente alcançou o que você pediu. A gente falou que... Moacir. Isso, o Breno vai falar exatamente o que eu vou falar. Pode falar, Breno. Não, Moacir, vai ter prejuízo se você entendeu que ele apresentou fora do prazo, porque aí o procedimento vai ser diferente do que ele queria. Sim. O que a gente pode depois, deixa eu ver um número maior de questão, o que eu posso ver depois é considerar como espelho da prova, tanto correto quem apresentou, quem
apresentou, não, até eu estou confundindo. Quem respondeu como sendo tempestiva a contestação e adotou o procedimento correto, como quem considerou como intempestiva e adotou o procedimento correto, entendeu? Isso que eu achei que você ia adotar. Isso. Ô, Bruno, assim, sendo bem sincero, eu acho que seria mais viável. Porque, por exemplo, eu tinha feito que eu respondi como se ele estivesse dentro do prazo, que foi a minha primeira interpretação. Sim. Inclusive, o CPC ele traz as duas hipóteses. Sim. Ele fala qual o procedimento adotar em um e qual o procedimento adotar no outro. Uhum. Então, eu fiz como se ele tivesse apresentado dentro do prazo. Aí a gente começou a discutir no grupo, realmente me surgiu essa dúvida. Sim. Eu fui e alterei. Então eu estou acho feliz. que sim. Eu acho que se tiver explicado certo, na hipótese de tempestivo ou intempestivo, eu acho que seria o ideal para a gente. Sim, mas aí é o seguinte, eu não posso me comprometer com isso agora, aqui. Deixa eu ver um número maior de questões, deixa eu identificar se foi essa a dúvida, o Breno e Moacir, porque acontece muitas das vezes que a dúvida foi de 3, 4 alunos, mas se foi a dúvida geral, o problema é da questão. Se isso se mostrar nas respostas, a dúvida geral, aí o problema foi da questão, né? E isso é bom para a faculdade de Direito, para vocês que estão fazendo graduação, é sempre bom a argumentação. E, deixa eu ver o que a Lara escreveu, que se instaurou o caos, isso é importante. Esses debates aí significa que vocês sabiam a matéria. Isso é importante para mim. Não, faltava, e foi assim, faltava meia hora, aí o Moacir perguntou, ele lançou no grupo, aí a gente viu que o grupo estava dividido. Sim. Quem estava achando que era tempestivo quase enforcou o Moacir por ter mudado a cabeça de muita gente. Mas quem tinha colocado mudou, então ficou assim. Eu quase coloquei as duas, Bruno. Eu quase falei, se o réu, eu quase expliquei as duas, porque do jeito que está, você colocou, após o prazo, o réu apresenta as contas e contesta. Eu pensei assim, você teria colocado após o prazo, o réu apresentou as contas e contestou. Então, beleza, passou isso, deu os 15 dias, o que o magistrado vai falar, mas vamos ver. É ver lá que eu vou faz o melhor. É só fazer o seguinte, ó. Dessa forma, após transcorrido o prazo de resposta de 15 dias do réu, né, que tá a resposta aí para... E o mesmo... Tá faltando umas vírgulas aí, sim, tá? Eu perguntei a minha digníssima sogra a quem eu socorro, peço socorro, ela falou assim, Gilmara, tá faltando umas pontuações aí, por isso que, não, você tá certa, é interessante ter essa dúvida, né? Foi legal que a gente julgou no grupo e teve essas duas interpretações. Eu não sei... sim. Se eu vou te falar assim, não sei se foi 50% ou não, mas pelo menos do pessoal que fala em grupo, quando a gente lança assim, os que conversam mesmo, deu essas duas interpretações. O pessoal foi falando o que achava, tal, aí vamos ver. Tá, eu vou dar uma olhada, a questão da palavra repetida, que muitas vezes ela desconfigura quando você vai inserir na plataforma alguma coisa assim, o que não justifica a repetição de palavra, ou como você disse, eu não consegui identificar aqui aonde estaria a ausência das vírgulas, mas de toda forma eu vou continuar com esse pensamento. Eu vou olhar as questões, eu ainda não olhei as questões da turma de vocês, me parece que o 7º A e o 7º B tiveram questões diferentes, então eu vou ter que olhar da turma de vocês específico, para que eu possa identificar. Se houve essa confusão mesmo, eu acho que o melhor posicionamento e o mais justo, eu até concordo com vocês, é aquilo que eu disse para o Breno. Eu vou separar 2 espelhos para correção. Um, da resposta correta para quem considerou tempestiva a contestação, e o outro, a resposta correta para quem considerou intempestiva a contestação. Eu acho que com isso eu não anulo a questão e acabo não beneficiando quem não sabia nem por onde estava a matéria, e atendo aqueles que estudaram e ficaram simplesmente com dúvida em relação à tempestividade ou não da contestação.
E acho que o culpado disso tudo foi o Moacir, que ele que lançou o caos no grupo. Ele, ó, lá, a Ana Clara também falou, ó, tava tudo certinho, ó, o Moacir jogou a bomba e teve que ter um cessar-fogo. E troca essa vírgula de lugar aí, Lara. Bruno, vírgula, poderia ter deslocado. Aí, a Lara colocou isso aí. Eu tô com trauma, a Lara viu isso. Eu iria alertar isso. Eu gostaria que as pessoas escrevessem igual o Saramago. Tá? Então, vamos lá. Tranquilo? Resolvidos isso aí? Senhores, tudo tranquilo? Todo mundo está sossegado comigo agora? Ninguém me xingou, porque eu percebi minha orelha esquentando mesmo. Ainda não, vamos ver o que você coloca no espelho, vamos ver. Só depois que tiver o resultado, né, Jamara? A experiência diz isso. Vamos lá. Aí a gente manifesta. Isso, perfeito. Bom, vamos lá. Deixa eu concentrar aqui. E tá vendo, Rob? Você e a Lohane têm esse poder agora. Acabei de falar. Um dia desse é vara de família. O Pedro, que é um outro estagiário, a magistrada confundiu o meu nome. Ela só me chamava de André. Aí chegou num ponto, o que eu fiz? Eu abstraí. Eu já me incorporei como André. Enfim. Depoimento pessoal, meus clientes pode esquecer, não precisa colocar o depoimento pessoal dele, não. Só serve para confissão. Deixa para lá. Bom. Então, a gente acaba, você viu hoje, né? Se eu não assinar, ele assina, enfim. Acaba que gera um caos aqui, que escritório é um antro de maluquice. A Lara entrou normal, mas vocês não sabem, ela já tá doida. Já tá maluca. Eu sou mais novo, né, João Mário? Não dá para você perceber por causa da máscara, mas ó, tá tudo lisinho, sem botox, sem fio de nylon que põe no rosto. Não mexe com esse negócio de contar a idade, não. E sapatênis eu parei. Agora só uso pochete e tênis com bermuda jeans. Bom, vamos lá. Isso é estilo próprio, Lohan, estilo próprio. Bom, vamos seguir, senão nós vamos ficar mais atrasado aí. Bom, demarcação de terras particulares. Então, eu já havia dito a vocês que a gente está falando sobre demarcação de terras particulares, porque as terras públicas estão regulamentadas por lei específica. Aqui, eu começo, e pode parecer que não tem relevância, mas eu começo aqui a explicação invertida. Eu começo explicando para vocês a essência da ação de demarcação. E aí a gente passa a analisar posteriormente o procedimento. Por que isso? Como vocês estudam os procedimentos especiais no 7º período, bom, olha que interessante. Ó, se vocês tiverem a percepção, e aí eu chamo muita atenção isso, porque tem um quadro no material, que é vamos dizer assim, usando metáfora para a nossa aula, já que a aula está mais suave, o coração da nossa aula é esse quadro esquemático. Então, quando eu digo que nós estamos diante de uma demarcação de terras particulares, eu estou dizendo que, em algum momento, para que houvesse interesse de agir, uma parte considerou que a demarcação, está vendo aqui meu caderno de desenhos? A demarcação da sua propriedade está errada. Ou seja, alguém, eu não discuto dolo ou culpa, alguém invadiu parte
da minha propriedade. Quando eu digo alguém invadiu parte da minha propriedade, e a todo momento eu estou dizendo para vocês que há para que haja interesse de agir, há uma violação da propriedade, eu já começo a explicar a vocês. Se vocês estudam demarcação de terras particulares em ações e procedimentos especiais, nós estamos falando da necessidade de se formar uma petição inicial. Se eu preciso de uma petição inicial, eu preencho os requisitos do 319 e os requisitos do 320. Além disso, é importante ou possui uma grande importância como documento que compõe a inicial, o título de propriedade. Ok? Então, você já tem uma informação relevante. E você vai precisar dela para o nosso quadro comparativo. Então, você está discutindo aqui nessa ação a propriedade. É isso que você discute. Pois bem, então nós estamos falando da discussão quanto à propriedade. Outro ponto importantíssimo para ganhar um aspecto dinâmico. Quem vai determinar a demarcação, a divisão, tem que ser o quê? Um perito que detém conhecimento técnico. Então, nós estamos falando de características específicas e, por isso, essa ação está nos procedimentos especiais. Nós estamos falando de uma discussão contra a propriedade, nós estamos falando de uma petição inicial, e nós estamos falando da importância e da relevância de uma perícia técnica. Uma perícia técnica para quê? Para demarcar corretamente a sua propriedade. Tranquilo? Então, essa é a visão que nós temos sobre a demarcação. Bom, por outro lado, nós temos a natureza jurídica dessa decisão. Por quê? E eu continuo a explicação de trás para frente, vamos dizer assim, quando você segue a ordem da doutrina. Se eu estou falando que cabe ao Poder Judiciário analisar a procedência ou a improcedência dessa ação. Se eu digo procedência, significa que realmente houve o quê? Uma invasão da propriedade. Então, eu pergunto aos senhores, essa sentença, ela possui uma natureza declaratória, uma natureza constitutiva? Ou ela possui uma natureza de homologação da perícia? Porque é a perícia que vai dizer as linhas limítrofes ou o perímetro da sua propriedade e irá demarcá-la de forma correta. Então, esse é um outro ponto que nós precisamos compreender. Agora, se o processo, a ação for julgada improcedente, é meramente declaratória, ou seja, o juiz está declarando que não houve violação à sua propriedade. Então, são pontos que tornam essa ação inserida nos procedimentos especiais. Ok? Com essa introdução, e se alguém tiver dúvida, ou levanta a mãozinha ou me pergunta, com essa introdução, a gente passa a compreender o procedimento da ação de demarcação. Vamos no artigo 574. Peço a vocês para ir lá no artigo 574. Diz assim, na petição inicial, instruída com os títulos de propriedade, comecei a aula dizendo isso. Designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação. Descrever-se-á os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se todos os confinantes da linha demarcada. O que significa isso? Está aqui. E não foi... Deixa eu ver. Isso aqui é para a Beatriz brincar. É onde que ela faz as obras de arte. Achar uma obra de arte. Isso aqui é ensinando ela a escrever. Dá para ver aí. Um B do meu nome. Aqui. Esse fui eu que escrevi. Esse aqui é o B dela. E esse aqui é o meu. Notem que não há muita diferença entre o B dela e o meu. Bom. E aí, vai minha letra. Isso, Breno. É o Bzinho aqui.
Então, tá aqui. Esse aqui é o imóvel que eu pretendo fazer a demarcação. Então, pelo caput do 574, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que denominar todos esses aqui, ó, da linha demarcada. Para que vocês vão perceber, a petição inicial, ela vai ter que pontuar qual é o espaço ou qual é a medida que precisa ser demarcada. Por isso ele diz, como requisito indispensável na petição inicial, ele diz, além do título de propriedade, você vai ter que especificar a situação, a denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, não é só você falar, ah, porque aqui eu acho que está faltando um pedaço. Não. Se esse canto aqui do imóvel está faltando, você tem que falar qual é a constituição correta. Tá ok? Qual é a constituição? 1,5 m, 1 metro para cá, e etc. E nomear todos os confinantes da linha demarcada. Ok? Então, esse é um requisito para a petição inicial da demarcação. Tranquilo? E agora eu quero pegar o material, e aí eu vou até o material. Deixa eu descer o material aqui um pouco. Eu vou até o material e coloco para vocês. Não confundir. Todo mundo está vendo aí o não confundir? Quando eu disse que esse seria o coração da aula, é porque é necessário vocês compreender, e nós estudamos cada uma delas. Estamos estudando a demarcação. É importante que vocês compreendam, essas são as diferenças pontuadas, principalmente em questões de concurso. Tá vendo aí? Ação reivindicatória, ação possessória e ação de demarcação. Vejam, eu desço aqui e olha o que está escrito na ação de demarcação. Se discute propriedade e não posse, sendo entendimento tranquilo do STJ que, mesmo havendo decisão a respeito da posse do imóvel, não existe qualquer empecilho à ação demarcatória, bem como a reintegração de posse pode ser realizada mesmo enquanto aguarda a delimitação da área, ok? Então, é importante que vocês saibam essa diferença, ação possessória, ação de demarcação e ação reivindicatória. Tranquilo, pessoal? Se eu pergunto numa questão, e é importante Moacir e os demais alunos, qual a diferença prática em uma ação reivindicatória e ação de demarcação? Vocês saberiam me responder a diferença entre uma ação reivindicatória e uma ação de demarcação? Viu a dificuldade? Vou perguntar de novo, qual a diferença? A possessória, todo mundo identificou. Posse, propriedade, beleza, professor. Eu pergunto, uma ação reivindicatória e uma ação de demarcação, qual a diferença? Em poucas palavras. Jomara, Breno, Lara, Moacir, Ana, qual é a diferença? Robert, meu querido aluno, o Alisson, Mariana, que pôs uma carinha triste. Tá melhorando. O Breno e o Alisson estão dizendo o quê? Tá queimando os miolos aí, né, Maria? O Breno e o Alisson estão dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, na reivindicatória, você está discutindo o quê? Toda a extensão, a exata extensão. Você não está fracionando, dizendo que houve um erro aqui, não. Você tem, olha só, você tem aqui, ó, a exata extensão daquilo que reivindica. Ok?
Já na demarcação, você está dizendo o quê? Ou há um erro aqui na proporção. Ok? Isso. Perfeito? Então, ó, muita atenção quanto a essa diferenciação. E aqui eu passo para o procedimento e depois eu volto para a acumulação de pedidos e para a possibilidade, que é o começo lá do material, aqui, ó, a possibilidade de se fazer extrajudicialmente. E vamos ao procedimento. Ok? Tranquilo? Procedimento eu separo de forma bem tranquila. Legitimidade, obrigatoriedade e competência. Nenhuma novidade para os senhores. Nenhuma novidade para os senhores. A legitimidade, de forma clara e específica, a legitimidade é o quê? Do proprietário. Ok? E eu trago para vocês a referência do 575, porque ele fala do condômino. Ok? Qualquer dos condôminos também é parte legítima. Então, eu trago aqui a referência, que é a regra, e o 575, que diz assim: qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo. Isso é interessante. E aqui eu chamo a atenção da leitura do 575. Na verdade, os condôminos não serão citados. Por quê? Para eles comporem um polo ativo. Tá? Aí nós podemos falar de uma intervenção de terceiros. Muito cuidado, para vocês não confundirem os condôminos no 575 como se eles estivessem no polo passivo. Não, você vai intimar para si que, se eles quiserem participar da demanda junto aí com aquele que ingressou. Por isso da intimação. Tá? E aí eu tive um caso, ele durou uns 7 anos. Eu não lembro qual que era a cidade. Já te respondo, Alisson, que eles discutiam o seguinte: foi construir um prédio, e aí os condôminos, foi construir um prédio, e tem um nome, se alguém souber, me ajuda, tem um nome, o andar de baixo, que antes não tinha muito valor comercial e hoje tem valor, que é o primeiro andar, que ele tem uma área, que ela tem um nome, tipo assim, é tipo uma varanda, que é a área que pega numa lateral, assim, por exemplo. Então você tem um prédio, aí o primeiro andar sempre é mais largo, assim, e ele tem uma área externa aqui. Isso tem um nome, eu não sei. Para a galera que mexe com parte imobiliária, deve saber, eu realmente não sei o nome disso. Resumo. Quando foi construir o prédio, teoricamente, o prédio ia ficar muito esmilinguido. O que eles fizeram? Não estou discutindo dolo, nem nada. O que eles fizeram? Isso, é essa área mesmo. Antes ela não tinha valor nenhum. Aí agora cai cotoco de cigarro, cai cabelo, as faxineiras dos andares de cima com brinquedo, as faxineiras do andar de cima bate o tapete assim, ó, tchufa, fica aquela bagunçada tudo, voa cabelo. Isso, mas tem um nome chique, Cláudia. Gourmetizaram esse problema e atribuíram um valor econômico. Bom, aí, pessoal, fizeram o quê? O prédio ia ficar esmilinguidinho, assim. Eles fizeram 1,5 metro, eu acho. Então, invadiu 1,5 metro o terreno do lado de um confrontante X. E isso, por anos, ninguém percebeu isso, porque não era uma área muito urbanizada e era um loteamento novo, enfim. Os piquetes foram alterados, depois a perícia decidiu isso. Esse 1,5 metro foi reconhecido na ação de demarcação. Garden, aí, eu falo, ó, a Lara, é chique, viu, Lara? Garden, olha que nome lindo para eles venderem isso a preço de ouro. Mas vamos lá.
Não, eu falo. Enfim, famosa área de luz, isso. Sensacional. Pô, hoje que a aula tá. A gente conversou sobre o simulado, mas o dia que a aula tiver mais corrida, eu vou contar a história da venda de um apartamento, justamente por causa dessa área. O cliente, eu falo, cliente sempre nos surpreende na advocacia. O cara comprou um apartamento e tinha essa área, esse garden. Não, então, eu vou contar rapidinho. Ele tinha esse garden, essa área. Mas essa área é uma área de iluminação, é uma área que você não pode alterar. O que o gênio da lâmpada fez? Mandou um telhado colonial, quebrou as paredes que interferiam na estrutura do prédio e fez dessa área externa eu esqueci o nome da sala, tipo, uma sala de televisão. Simplesmente ele avacalhou, foi lá e fez, assim. E o mais assustador é que os condôminos não perceberam. Um belo dia o síndico olhou e falou, ué, tem um telhado lindo ali. Foi ver, era a sala do cidadão. Quer dizer, aí o apartamento dele, que tinha 3 quartos, passou até 4. É gênio, eu falo com você. E o melhor, ele, ao quebrar uma parede, ele não quebrou uma parede qualquer. Ele quebrou uma parede, uma coluna estrutural. Em tempo de derrubar aquilo tudo, jogar tudo pro chão e ninguém perceber. Mas, enfim. E o melhor, você escuta ele dizendo e pergunta para ele assim, mas você não pensou, assim, que poderia dar algum problema? Não. Tranquilo. Mas, vamos lá. São as peripécias. Mas nesse caso mais antigo, quando veio, e é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, quando veio fazendo a demarcação, olha que interessante, a demarcação, pessoal, aqui a ação de demarcação, mas a demarcação que eu digo para vocês é a demarcação extrajudicial, que ele vem colocando os piquetes no loteamento. Ele foi feito do início da rua para o final, e o prédio estava no final. Então veio demarcando. Por óbvio que o terreno que ficou encaixotado, na hora de fazer, falou, olha, houve um erro de demarcação. Invadiu-se aqui 1,5 metro. Agora, vocês vão assistir a aula pensando que eu sou um dos condôminos, melhor, eu sou o proprietário do terreno ao lado desse prédio e te procuro para você abrir essa ação para mim de demarcação. Porque há uma dúvida se quem está invadindo é o lote da direita ou o prédio da esquerda. E eu preciso de uma demarcação para que eu me socorra ao Poder Judiciário para dizer, olha, quem invadiu foi o prédio, ou quem invadiu foi o lote do lado. E eu procuro um dos 30 alunos que estão aqui acompanhando a aula atento, eu tenho certeza que todos os 30 estão focados aqui, eu procuro. Então, você vai fazer a petição inicial. Para que você faça a petição inicial, é necessário que preencha alguns requisitos. Legitimidade. É necessário que você saiba qual o juízo competente para tramitar essa ação. Ora, você tem uma regra que é adotada aqui. Local do imóvel. Local do imóvel, está lá o artigo 47, é a regra para competência absoluta para o julgamento. Esse imóvel está localizado em qual comarca? Em Ubá. Então, competência do juiz do Ubá. Legitimidade, está aqui a legitimidade. Então, está dizendo, qualquer condômino é parte legítima para promover a ação de demarcação do imóvel comum. E aí eu já respondo, Alos, forma-se um litisconsórcio. Por quê? Qualquer um é legítimo. E ele tem que requerer, então ele tem essa obrigação de requerer a intimação dos demais, para querendo intervir no processo, através de intervenção de terceiros. Acho que foi isso que você me perguntou.
Foi isso? Isso. Cuidado, o litisconsórcio facultativo. Ou seja, a ação se desenvolve mesmo que eles não queiram intervir. Mas há um requisito da petição inicial, que é um requisito obrigatório, que o condômino que ingressou com a ação, obrigatoriamente tem que requerer a intimação dos demais. Agora, esses demais que vão optar se vão intervir ou não. Ficou claro? Ok. Então, preenchido isso, alguma dúvida até aqui, pessoal, sobre essa questão da intimação? Tudo tranquilo? Senhores? Ah, agora eu já sei. TQL, tranquilo. Bom, feito tudo isso, determina-se a citação de quem? Dos réus. Por que ele trata no plural? Por causa dos conflitantes? Isso, tá? Então, se ele está nomeando todos os confinantes, ele vai o quê? Colocá-los no polo passivo, tá? E aí, eu não vou entrar muito na questão da discussão sobre a modalidade de citação. Lembrando que a regra, citação pelo correio, está aí, 576, edital, nas hipóteses do edital, e após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Eu poderia, mas não vou, mas eu poderia utilizar por analogia a escrita do 578 para justificar a minha pergunta, mas eu me comprometi com os senhores que vou considerar as duas respostas. Mas por analogia, você vai ler o 578 e vai entender o que eu perguntei lá. Diz assim: após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. O magistrado vai observar o procedimento comum. Ok? Então, seguindo, a citação deles, o prazo de 15 dias para contestar é prazo comum. Desse momento em diante, segue-se o procedimento comum. Que procedimento comum? O que vocês estudaram até agora. Ok? Então, até o momento, nós estudamos peculiaridades na petição inicial. Isso, Lara, beleza. Amanhã vai estar cheio de impugnação para você fazer. Muitas. Então, percebam que até agora, eu tenho ciência disso. Percebam até agora que as peculiaridades estão inseridas no âmbito da petição inicial. Porque uma vez transcorrido o prazo para contestação, o procedimento adotado é o comum. Porém, antes de proferir a decisão, olha que interessante, que eu acho que nesse momento, Lara, o legislador não merece ser criticado, que transcorre o processo pelo procedimento comum, mas ele abre uma lacuna aqui, um período que antecede a decisão. Ele diz assim no 579, antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um perito para levantar o traçado da linha demarcada. Bom, vamos lá. Então, ele vai pedir a realização de uma perícia para que o perito lance a linha demarcada. Então, o perito vem e vai lançar a linha demarcada.
essa perícia, ela possui características próprias. E isso vai gerar reflexos lá na decisão. Lembra que eu comecei a aula falando sobre isso? Então, diz, ora, esse conceito, essa perícia, ela é uma prova pericial. Vamos lá. Só que vejam que ela está num momento processual diverso. Então, o juiz vai nomear um perito. É óbvio que as partes vão apresentar quesitos e podem indicar assistentes técnicos, se assim o decidir, também no prazo de 15 dias, ok? Mas eu peço atenção na leitura do 580. Eu peço atenção à leitura do 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Ou seja, trata-se de uma perícia complexa. E vejam uma situação aqui que é muito importante para a prática. Olha os critérios. Não é só o título de propriedade. Não é só o aspecto de medição. Ele leva em consideração, olha só, os rumos, a fama da vizinhança, as informações dos antigos moradores e outros elementos. Esse é o estudo. Esse é o estudo. Bom, agora eu quero ressaltar o seguinte ponto. Realizado o estudo, e aí você tem, pode haver impugnação, apresentação de laudos dos assistentes técnicos, isso tudo normalmente, ok? Tudo isso tranquilo. Feito esse estudo, o juiz, então, sentenciará. O juiz, então, vai dar a sentença. Se o juiz julgar procedente, ele vai determinar o traçado correto da linha. Então, ele determina, olha a sentença, ele determina o traçado da linha. Artigo 581. Então, isso é o primeiro ponto. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Então, ele vai falar, olha, essa é a linha demarcanda. O parágrafo único do mesmo artigo traz um outro aspecto da sentença. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Então, a sentença, eu pergunto aos senhores, ela é declaratória e constitutiva? Sim, ele declara e constitutiva de direito. O que significa o aspecto constitutivo de direito? A restituição da área invadida, se houver. Porque a procedência não significa que houve área invadida, ele só demarcou. Isso, ok? Bom, aí, pessoal, essa é a sentença. Transitado em julgado a sentença,
e isso muitas vezes gera confusão, mas vocês não vão ter confusão. Transitada e julgada a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Ele vai falar, ó, é aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. E vai fazer os registros pertinentes. No memorial descritivo, depois na planta, e etc. E etc. Bom, feito essa análise, é importante analisar o artigo 582 ao 587, que ele determina os atos e a sequência dos atos praticados pelo magistrado e pelo perito, uma vez que a sentença transitou em julgado. A sentença transitou em julgado, olha a fase seguinte, né? Não vou falar em cumprimento de sentença, mas olha a fase seguinte. A fase seguinte é o quê? Demarcar, é assinalar, é identificar quais são os pontos que determinam essa nova linha que era então demarcanda e que agora será demarcada. Ok? A sentença, e eu preciso falar isso para vocês, mas é óbvio, a sentença é recorrível por apelação. Estou falando porque está aqui no material. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos fazer o exercício? Que é isso, gente? Deixa eu só ver aqui. Libera, deve ser de fazer o exercício, né, Caio? Tá frio, aí já começa a me convencer, ó. Se der exercício, o Vasco não sobe na divisão, já melhorou. O Alisson quer vetar essa possibilidade. Pessoal, um exercíciozinho de leve, a gente encerra a aula. Transcorreu o prazo do exercício, 10 minutinhos, faço a chamada e vocês estão liberados. Ok? Rapidinho. Tá maluco. Só se for em torneio. Time dos Galácticos contra o Emores. Rapidinho, ó. Pronto. Questão pequenininha.
Pessoal, posso fazer a chamada e encerrar? Galera, já fez aí? Esperar mais uns minutinhos. Boa, Márcia. Podemos agora? Então vamos lá. Ana Clara, Breno, Bruna, Cláudia, Dirceu, Franciele, Gabriel Rodrigues, Gabriele, Guilherme Grossi, Igor, Jomara, Kaique, Kênia, Laís, Lara, Letícia, Lohane, Luiz Gustavo, Márcio Dias, querido aluno, Marcos Paulo, Maria Júlia, Mariana, Matheus Gressi,
Matheus Rodrigues, Michele, Moacir, Monique, Natália, Robert, Ronaldo, Sávio, Stephanie, Túlio e o Alisson. Pessoal, uma boa noite, bom resto de semana aí. Um abraço. Tchau.